Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos conversar sobre como calcular a duração dos serviços numa obra para montar o nosso cronograma físico de obra. E eu vou usar aqui no vídeo como exemplo a execução de formas de pilares. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero calcular o prazo de algum serviço é pensar que o cronograma ele tem que estar compatível com o orçamento. Então, se eu usei composições de custo para orçar, eu vou usar as mesmas composições para dimensionar o prazo. Para nós, aqui no Brasil, as duas grandes fontes de composição são o SINAP e a TCPO. Você vai, não importa qual das duas você trabalha, você vai usar, então, a mesma composição para calcular a duração de cada serviço. Assim, os dois documentos de planejamento ficam compatíveis entre si. Então, eu fui na TCPO, versão número 13, meu PDF, e escolhi a composição forma feita em obra para pilares com chapa compensada plastificada. Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é que a composição me dá 3 opções de aproveitamento. Significa o seguinte: eu vou comprar essa madeira, vou fazer a forma, eu vou usar apenas uma vez, vou reaproveitar por 3 vezes ou por 5 vezes. E para cada uma dessas opções, eu tenho a coluna de índices de consumo. Aqui eu vou ficar na coluna número 1, como se a gente fosse usar apenas uma vez essa forma de pilar. Tá bom? Então, o que eu vou prestar atenção aqui? Para calcular o prazo, eu vou me concentrar no consumo da mão de obra. Então, o carpinteiro, que é o profissional principal, eu nunca vou considerar o ajudante. O ajudante ajuda, mas quem dá o ritmo do serviço é o profissional oficial. Nesse caso, é o carpinteiro. Esse índice de 1,76 é justamente 1,76 horas de trabalho a cada metro quadrado de forma executada. É a nossa RUP, razão unitária de produção, que é o equivalente ao índice de produtividade. É esse índice que eu uso para fazer o cálculo da duração. Como? Através da fórmula da RUP, que significa eu fazer a consideração do número de pessoas que trabalham, vezes a quantidade de dias que ela dedica a executar esse determinado serviço, multiplicado pela jornada de trabalho em horas, que é quantas horas dura o expediente, e dividido pela quantidade do serviço executado. Então, vamos tomar como exemplo o seguinte: suponha que você tem aí 5 pilares com a dimensão de 20 por 80 centímetros e 2,80 metros de altura. Calculando a área de formas desses 5 pilares, nós temos 28 metros quadrados. E vamos aplicar então na fórmula da RUP. Mas a pergunta é a seguinte: quanto tempo é preciso para executar esses 28 metros quadrados de forma se eu tiver 2 carpinteiros trabalhando, ok? Então vamos lá. A RUP é 1,76, são 2 carpinteiros trabalhando durante X dias, é a minha incógnita, quanto tempo, e a jornada de trabalho é 8,8 horas. Por quê? Porque a legislação trabalhista diz que nós trabalhamos 44 horas por semana. Eu desconsiderei o sábado, porque boa parte das obras não trabalha ao sábado, por questão de barulho, de vizinhança. Então, eu peguei 44 horas e dividi por 5 dias, que é de segunda a sexta. Isso dá uma jornada de 8,8. E divido, então, pela área de formas, que é os 28 metros quadrados. O resultado é 2,8 dias, o que para questões de cronograma a gente costuma sempre arredondar, não trabalhar com esses números em casa decimal. Então, eu arredondo para cima, 3 dias de trabalho para executar 5 pilares. Mas aí eu fico na dúvida: nossa, mas os meus carpinteiros vão trabalhar durante 3 dias para executar a forma de apenas 5 pilares? Isso está muito lento. O que será que está acontecendo? Se eu tiver um pouquinho de experiência de obra, eu vou desconfiar desse valor. Parece muito tempo para executar só 5 pilares. E realmente, porque existe uma distorção aqui. E é isso que eu quero ressaltar aqui no vídeo. Essa composição que eu escolhi, ela considera fabricar a forma, ou seja, pegar a chapa de madeira com sarrafo, com pontalete, formar o painel no tamanho 20 por 80 e 2,80 metros, 4 faces, fabricar o painel. Depois, montar a forma significa levar esses painéis até o lugar do pilar e montá-los, né? Deixar aprumado, fechado, travado.
E depois a desmontagem, que para nós é a desforma. Todas essas 3 parcelas estão consideradas aqui nessa composição. Porém, elas acontecem, na prática, elas acontecem em momentos diferentes da obra. Primeiro, lá na central de carpintaria, eu vou fabricar os painéis. Depois chega o momento de eu usar esses painéis formando o pilar, que é a execução da estrutura propriamente. E só depois da concretagem é que eu vou desformar. Então, no cronograma, quando eu estou falando da execução do pilar, o que interessa é a montagem. Porque fabricar os painéis, eu posso começar a fabricar desde o primeiro dia da obra. Eu estou fazendo fundação e já estou fabricando os painéis de pilares se eu quiser. Não acontece no mesmo momento. Então, eu tenho que representar em momentos diferentes, portanto, eu tenho que ter as durações separadamente. O que acontece? Eu não consigo saber qual parcela desse 1,76 horas se refere à montagem, somente à montagem da forma, porque a composição não me informa isso, tá? Então, como eu vou resolver? Esse número está distorcido. Ele considera as 3 parcelas e eu só quero saber a montagem. Fácil, eu volto na TCPO e eu escolho na TCPO somente a composição de montagem da forma para pilares. Você só tem que tomar cuidado que se você estava trabalhando com chapa de madeira, aqui também chapa de madeira e não tábuas. E aí sim você tem uma nova RUP, que é a RUP só da parcela de montagem. E aí a gente recalcula e vê que não são 3 dias, é apenas 1 dia. Na verdade, 0,62 e a gente arredonda para 1 dia. Sim, dentro de 1 dia de trabalho, 2 carpinteiros são capazes de produzir essa montagem de 5 pilares, o que parece mais claro, mais óbvio, mais coerente, né? E depois, se eu quiser, eu procuro lá só a fabricação e só a desmontagem. E se você somar as RUPs, 1,20 mais 0,168 e mais 0,392 vai dar exatamente o que tinha na composição inicial, que era 1,76. Então, o que você tem que trazer de lição desse vídeo? Você, ao orçar ou ao fazer seu cronograma, você tem que conhecer muito bem a ferramenta que você usa. Se você usa a TCPO, você tem que conhecer cada página da TCPO, para saber que dentro dela existe essa composição única, que considera todas as etapas, mas também existe as composições separadas, parceladas, fabricação, montagem e desforma. E você tem que ter o conhecimento de obra para entender que essas 3 fases da forma acontecem em momentos separados. Então, o segredo de tudo é a gente trabalhar em orçamento e cronograma, que são etapas de planejamento, tendo muita consciência de como acontece esse serviço real na obra. Eu tenho que entender de como o trabalho é executado para conseguir planejar de uma forma que combina com a realidade, tá? Essa é a mensagem principal do vídeo de hoje, mas também para te ajudar a não errar nas suas previsões de prazo, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário e eu agradeço por você estar acompanhando o meu trabalho aqui no canal. Até a próxima!